todas, eu sou Rose Borges, eu tô com esse projeto Todas Podem Cast e a minha convidada de hoje é mais que especial, gente, é uma mulher que eu admiro. Eu não sei nem falar o que ela é, porque ela já cantou, ela já foi gerente de loja, a pessoa que mais trabalha que eu conheço da minha vida, porque eu tento falar com ela, amiga, eu tô trabalhando. Mas hoje ela tem uma carreira linda, ela é policial civil. E antes de começar aqui e mostrar a minha convidada, se inscrevam no canal, compartilhem aí. E se vocês gostarem da entrevista, vocês já comentem aí que querem a parte 2, viu? Porque eu vou dar trabalho pra essa moça. Ai, meu Deus. Minha convidada, Amanda Manhã. Seja bem-vinda, amiga. Que tudo, tô participando desse projeto aqui com você, meu amor. Você sabe que você é o amor da minha vida, né? Que a gente tem uma história longa, uma estrada longa junta. Desde os... E a gente precisa falar, né? Esse assunto. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo, né? A gente tava na oitava série. Tem uns 15 anos. Mentira. E aí teve um desencontro no meio do caminho, e depois a gente se reencontrou. Ainda bem que as redes sociais tá aí pra facilitar isso, né? É isso aí, amiga. E estou muito feliz com esse projeto. Quando você me convidou, eu falei, gente... Foi a primeira, viu, gente? Foi a primeira que eu chamei. Esse negócio é a minha cara. Eu queria ela aqui, do lado de cá, entrevistando comigo, mas vê se essa mulher tem tempo. Ela faz 5 pós-graduações ao mesmo tempo. Eu não sei como é que ela dá conta, não. É isso mas aí. Tá certíssima, gente, porque não tem outro caminho na vida a não ser estudar, né, amiga? Você, melhor do que ninguém. Só faço estudar na minha vida. Mas eu tenho outras coisas pra contar também, não só sobre isso tudo. E você vai contar essa trajetória toda aqui pra gente. Iniciou lá no Gama, né, amiga? Você sempre ralando. Vamos conversar lá de onde a gente saiu? Lá de onde a gente saiu. Então, fui uma garota da periferia, né? Como diz. Morei no Gama, cresci e cresci no Gama, né? Estudei em colégio público, aquela velha história, né? Que a gente sempre conhece, que a gente sabe. Da menina da periferia que tinha sonhos, que queria vencer, que tinha muitos sonhos, que queria vencer, que não tinha pais com condições financeiras, que, enfim. Comecei lá atrás, né? Você sabe, você estudou comigo, você sabe, eu sempre fui muito dedicada. Eu costumo dizer que eu nunca fui nerd, eu sempre fui dedicada, esforçada, né? Eu não tinha aquele brilho. Eu lembro, eu não era Einstein, né? Eu não era... Mas pra gente era, porque eu sempre fui um pouquinho menos, né? Eu sempre passei com a média. E eu lembro de um professor que a gente teve, que ele chegou pra mim e falou assim: você fica conversando aí com a Amanda, mas a Amanda estuda, você não. É porque a gente sempre foi conversadeiro, né? Então, assim, e assim, você sabe, foi sempre esforço. A minha vida foram lutas atrás de lutas. Você lembra que eu morava no Novo Gama, eu levava a minha irmã com sacola, com criança pequena pro SESI, e descia pro SED 2. Então, assim, era uma demanda, era um sufoco, era um suor. E na época a gente andava pra pegar o ônibus. Andava, e o ônibus lotado que vinha do Novo Gama. Meu Deus, era quando eu lembro daquele ônibus. Quando eu lembro daquele ônibus do Novo Gama, meu Deus do céu, que loucura, né? Mas é tão bom hoje estar aqui e lembrando de tudo isso, né? Feliz, né? Porque, feliz, assim, olhando pra trás e falando, caramba, eu consegui tanta coisa. Como eu né, consegui passar por tudo isso e tá aqui hoje com essa força e falando tudo isso pra vocês aqui. Enfim, aí, o que mais? Vamos lá. Não, você começou vendendo, que eu lembro de você com 17 anos lá na Taco. Então, o início, assim, lá da Taco, a gente estava terminando o 2º grau, e o início da Taco era só uma folia. Eu queria dinheiro pra folia, né? Porque no final da adolescência, eu lembro da tia assim, Tânia, sua mãe, muito brava. Você quer fazer isso, quer fazer aquilo? Você tem que correr atrás. Dinheiro não nasce em pé de árvore. Era um incentivo, né? E o início foi isso, né? Só por aí você logo, por prazer. Também né? Eu vi você já gerente. Não, mas peraí, calma aí. Estudando. Calma, vamos lá. Eu já tô ultrapassando esse passo. Não, mas vamos lá. Depois a minha mãe ficou grávida e desempregada. É verdade. Foi o primeiro leão que eu tive que matar. Você virou a chefe. Aí eu virei chefe de família e depois eu virei chefe na loja, não porque eu queria, era o sonho da minha vida. Você lembra que o sonho da minha vida era ser jornalista, né? Não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu queria ser jornalista, minha irmã até brinca comigo que eu queria ser a mulher do tempo. E eu queria ser jornalista. Eu fiz 1 milhão de
vestibulares na Católica, no ICESP, você lembra? Passou. Passei em vários. Naquela época, passar em vestibular de colégio... Não era fácil. De faculdade particular não era fácil. Então, assim, passei um monte, mas eu sempre tinha que escolher entre o aluguel, as contas de casa e a faculdade. Naquela época era tudo muito caro. Não existia toda essa facilidade que tem hoje das pessoas financiarem, né? FIES, isso não existia na nossa época, né? Então, assim, eu acabei virando gerente de loja porque eu era aquela pau pra toda obra, aquela pedra 90. Amanda, eu preciso de uma pessoa aqui pra poder dobrar. Não, era eu, sou eu, que eu precisava ir, eu precisava ganhar dinheiro, eu tinha 2 crianças em casa e uma mãe. E, enfim, eu fui mãe de 2 crianças aos 20 anos, entendeu? Então, assim... Irmã, né? Pai também, né? Que eu, por conta de tudo isso, eu acabei virando o pai da casa, porque minha mãe, como cuidava delas, tudo de ruim, minha mãe jogava bola pra mim. Fala com a Amanda. Eu acabei virando o pai delas. Enfim, e acabei me fazendo sucesso no comércio por conta dessa dedicação que eu tive que ter, não porque era o sonho da minha vida ser gerente de loja. Não, nunca foi. Mas eu acabei sendo levada por esse caminho porque era o único caminho que eu tinha, eu não tinha outro. Então, e eu agradeço, porque o comércio pra mim foi uma escola, foi um aprendizado, E foi um degrau, né? Isso, e me fez muito forte. Porque eu levei muita porrada também, né? Me fez uma mulher muito forte. Eu lembro que depois da Taco, que foi minha primeira loja, que eu fui gerente, não sei o quê, depois eu fui pra Zara, e foi outra escola que eu aprendi a ser gente grande, eu acho, na Zara, porque a Zara era uma empresa multinacional espanhola, uma empresa muito grande, muito séria, e eu era aquela menina, olhava aquilo ali, antes eu era na Taco, a Taco é um pouco mais, né, e eu, muito menina, cheia de sonhos. Quando eu comecei a olhar para aquilo ali, eu falava, gente, eu entrei como vendedora de 4 horas, ganhando pouco menos de R$1.000, o salário era pouco, eu trabalhava de 6 da tarde, mesmo depois de ser gerente na Taco. Mas eu via aquela loja, eu falei, gente, eu preciso. Eu pisei naquela loja, eu falei, eu vou ser gerente disso aqui. E consegui, com muito esforço, mas eu levei rasteira, eu levei pancada, eu levei porrada, mas deu certo também, graças a Deus. E nesse intervalo aí, tá, ela também saía pra cantar, né? Ainda tinha uma renda. Tem isso. Meu Deus. Gente, eu preciso fazer um livro, eu falo que eu preciso escrever um livro ou entregar. Uma pena que Manuel Carlos não faz mais novelas, né? Porque eu falei, eu preciso entregar a minha história pra ele, que eu seria a próxima Helena. Certeza que eu seria a próxima Helena. Ainda tem histórias que, assim, só a gente sabe. Só, tem os bastidores aí que pensa numa menina que ralou nessa vida. Tá. E nesse meio tempo, né, voltando à história, já que você colocou a história aí da música, como a música entrou na minha vida, só pra gente dar continuidade, depois eu volto lá na Zara. Minha mãe tinha um ídolo na época, né, que era aquele que você conheceu, e ela amava de paixão, era aquele amor por ele, e teve um dia que ele foi visitá-la, e eu tava no banheiro tomando banho pra ir trabalhar. E eu tava cantando uma música do CD dele, porque ela tava escutando o CD dele. E tipo, acabou e eu continuei cantando dentro do banheiro. Aí eu cantando lá, ele chegou, ele falou assim, quem é essa moça que tá cantando? É minha filha, Amanda. Meu Deus, traz essa menina. Eu saí do banho de toalha, ele, vem cá, eu vou pegar o violão ali no carro, vamos cantar comigo. E não sei o que, papai. Foi uma festa e depois eu comecei a acompanhá-lo. E ele é maravilhoso. E a minha fama de cantora, meu Deus, eu não sabia nem que eu sabia cantar. Que história é essa que eu sei cantar que eu não sabia? O que é isso? Tipo, foi muito por osmose, não foi porque eu vou pra uma aula de canto, vou fazer... Não, depois eu até fiz porque eu não conseguia... como é que é? Cuidar da minha voz. Daí a gente fez aula juntas e deu barraco e deu confusão, muitas conversas. Um monte de mulher junto dá nisso, né? Aí foi aí que eu comecei essa minha história com a música. E infelizmente, naquela época, a música... E até hoje, né? Muito difícil ser músico no Brasil. Eu entrevistei a Brícia há pouco tempo atrás e a gente comentou sobre isso, sobre esse meio injusto que é a música e de como as mulheres, elas não se unem pra se ajudar, se ajudar. É uma guerra. É pior do que...
Mas é uma guerra o tempo todo. Lembra que eu falei pra vocês que eu levei pancada na Zara? Em todos os segmentos, né? A mulherada em todos os segmentos, a maior parte, tá? Não vou generalizar. Mas a gente deveria muito mais se unir do que tentar... Porque tem espaço pra todo mundo, cara. Teve uma subgerente que eu tive, que eu tive que chegar pra ela, dar um sacode nela. Eu falei, sabe quando você vai ser promovida? Porque ela ficava o tempo todo tentando me dar rasteira. Eu falei, o dia que você esquecer o meu trabalho e fazer o seu. O dia que você me esquecer, porque ela fazia tudo pra me prejudicar. Tudo que ela podia fazer, ela fazia pra me prejudicar. E ela acabava esquecendo. E ela era boa no que ela fazia. Mas ela... Poderia ser melhor. Poderia ser muito melhor. Porque ela tava tão preocupada comigo, em me derrubar, que ela acabava não fazendo as coisas. Então, assim, em todos os lugares tem gente disputando com você. Mas tem lugar pra todo mundo. E eu acho, às vezes, também que é uma disputa mental. Porque a pessoa que talvez você esteja ali querendo derrubar, ela nem tá antenada nisso, com essa energia pra isso. Nessa disposição, né? Então, é muito triste isso. Mas eu passei muito, muito, muito por isso. Chegando no Rio, eu era uma menina, né? Voltando pra Zara. Eu era uma menina. Quando eu cheguei no Rio, eu tinha 23 anos, eu fiz 24 lá. Então, eu era muito jovem. E as outras gerentes que estavam comigo tinham 38, 40 anos. Então, eu cheguei lá parecendo uma menina. E deslumbrada, né? Meu Deus, uma cidade maravilhosa. Uma cidade maravilhosa. Eles me levaram de avião, né? Eu tinha andado de avião, tudo bem, mas eles me levaram de avião, levaram meu carro de cegonha, levaram minhas bagagens, pagaram 1 milhão pelas minhas bagagens. E você até teve um salário melhor lá. Tive um salário melhor, me colocaram num hotel de frente pra praia de Copacabana. Eu tava me sentindo uma deusa, né? Tipo assim, a Madonna. Mas uma menina, deslumbrada, cheia de sonhos, reitero. Mas frágil, né? Porque aquilo ali tudo era um mundo enorme pra mim. E eu fui acolhida por 2 gerentes. Acolhida, né? Por 2 gerentes. E elas acabaram me achando uma menina. O que essa menina tá fazendo aqui? E papá. E eu acabei levando mais rasteira. Mas no fim deu certo. Eu cresci muito no Rio de Janeiro. Depois voltei pra Brasília novamente. O que eu tô tentando resgatar aqui, gente, é porque é o seguinte, essa mulher é uma mulher de sucesso. Hoje ela chegou, ainda não onde você quer, né, amiga? Não, que você não eu para. continuo estudando. Mas é que a gente tá aqui com o intuito de fortalecer as mulheres que saem da mesma história que a gente saiu, né, amiga? E conscientizar que todas podem. Todas podem. Então, assim, a trajetória dela não foi fácil, até hoje, né? Não é fácil. É uma luta. E hoje ela assumiu, já tem 3 anos? Vai fazer agora, em agosto. Depois de muita dedicação, ela assumiu o cargo dela na polícia, que ela passou no concurso. Mas ela vai continuar contando aqui a trajetória, só pra vocês entenderem que é muita luta. Muita luta. Não tem troféu sem a... Enfim, aí a música também, paralelo a isso, né? Quando eu fui pro Rio eu não consegui, né? Mas aqui, antes de ir pro Rio, eu trabalhava o dia inteiro. Era gerente, eu falava que eu tinha uma identidade secreta. Às vezes eu falava assim, gente, não... Eu tinha uma amiga que sabia que eu cantava na noite. Mas eu não queria que ninguém soubesse, não por vergonha, nem nada disso, até mesmo porque eu tinha orgulho, né? Mas eu tinha também orgulho e vergonha, um pouco de vergonha, né? Porque as pessoas ficam conversando, comentando. Mas eu não queria que alguém chegasse pra mim e falasse assim, ela tá cansada porque ela canta na noite. Você entendeu? Menina, eu tomava efedrina pra conseguir ficar em pé, dançando a noite toda. Você sabe, já cantou em banda de baile, você sabe como é que funciona. Então eu saía 11 horas da noite ali do Conjunto Nacional. Menina, cantando pneu no carro, que nem uma maluca. Indo pra todos esses clubes que a gente conhece aí, às vezes. E naquela época nem GPS a gente tinha, você lembra, né? Era uma época que a gente tinha que pôr instinto. Parava, perguntava. Exatamente. E ficava lá de 11 da noite. Às vezes eu chegava, a Vanessa abriu o baile pra mim. A primeira música sempre era minha. O dia que eu tava trabalhando à noite, aí ela abriu o baile pra mim e eu chegava colocando vestido e terminando a maquiagem no carro e chegava pra cantar as outras músicas pra eu não deixar a banda na mão.
E foi uma outra escola da minha vida, que eu aprendi muito com todos os colegas que eu trabalhei como músico, assim, como pessoa. eu tive experiências incríveis, entendeu? Com essa parte da música também. Mas era algo que também não era aquele sonho. Nossa, eu descobri que eu tinha o tal do talento, né? E que as pessoas falavam, cara, investe nisso. Eu falava, gente, que ilusão, meu Deus, eu tô conseguindo nem pagar minhas contas. O bom que você tinha um pé no chão, né? Você eu falei, assim, gente, eu não posso. Eu gosto, mas eu não posso. Isso, porque eu falava assim, cara, como é que eu vou viver da música sendo que eu tenho 2 crianças em casa? Entendeu? Não tem como, porque a música era assim. Tinha semanas que a gente bombava e o outro mês... a gente ainda pegou uma época boa de baile, né? Porque eu acho hoje, que agora não nem tá existe tanto. mais, né? Então, assim, eu ficava muito preocupada com isso. Cara, eu tenho que levar a comida pra dentro de casa. Eu tenho 2 irmãs, eu tenho minha mãe, eu tenho aluguel pra pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Amiga, eu já vendi televisão pra pagar aluguel, entendeu? Às vezes as contas não fechavam e eu vendia a televisão do meu quarto. Tinha uma televisãozinha, aquelas cabeçudinhas de 14 polegadas. Cabeçudinha. E vendi pra pagar aluguel, entendeu? Eu tinha um Samsungzinho, aquele que abria de flip, assim, que tinha o visor azul, que eu paguei em 10 parcelas no cheque naquela época. E eu também tive que vender pra poder pagar aluguel uma vez. Então, assim, Nossa. Foi luta, foi muita luta. E eu lembro de você muito preocupada sempre, porque Isso. a sua mãe, se ela saísse pra trabalhar, aí teria que pagar uma pessoa pra cuidar das suas irmãs, que no final difícil. não compensava, porque Era ninguém mais melhor pra difícil cuidar do que ela. Né? Exatamente. Então a banda, a música pra mim sempre foi um complemento, tipo um extra, né? E eu fazia questão de não prejudicar minha carreira no shopping como gerente, pra que ninguém soubesse. Eu falava assim, eu tenho uma identidade secreta, que eu não quero que ninguém saiba, né? Pra que ninguém soubesse, pra que eu não chegasse no outro dia, que no outro dia eu ia trabalhar. Normalmente eu tocava sexta, sábado e domingo. Ou então quinta, sexta e sábado. Se eu trabalhasse de quinta pra sexta, se eu chegasse lá cansada, que normalmente a gente já cansa no shopping, alguém falava assim, ela tá cansada porque tava no baile cantando lá, pagando de paquita. Nossa. Então isso era uma coisa que eu não queria escutar. Então eu fechava isso pra mim, né? E como a gente no baile, às vezes você fica muito produzida lá, ninguém te vê, só que teve um dia que eu fui descoberta. Chegou uma menina, chefe, tudo bem? Você tá cantando, você cantou. Eu falei, garota, tu não chega lá na loja amanhã falando que eu canto, não, pelo amor de Deus. Essa minha identidade secreta não conta pra ninguém. E olha que a gente tem que passar, né, amiga? Porque assim, era uma coisa que você gostava de fazer e às vezes você tinha que... Eu ia por necessidade mesmo. Você não gostava? Não, gostava, mas gostava muito. Mas não era uma escolha, assim. Não era uma escolha, vou me dedicar. Como eu queria estar aqui. Não, eu lembro que você botava o repertório pra ficar escutando o dia inteiro. Não, eu botava todo mundo na loja que eu trabalhava pra poder escutar a tal da música. E ninguém sabia. Não, gente, é porque eu gosto demais dessa música. Eu não podia contar. A música repetindo horas. Aquela música Run Baby Run, da Sheryl Crow, ninguém aguentava essa música. E eu lembro da história que quando você foi cantar, a luz acabou do baile. Foi, todo mundo ficou chorando mesmo. Run Baby Run, porque o negócio não deu certo. Falou, amiga, passei o dia inteiro ensaiando a música, cheguei na hora de cantar, acabou a luz do evento. Foi, gente, é muita história, né? Enfim. Mas vamos pra parte lá, depois que você voltou do Rio. Você falou, amiga, precisava ir pra aumentar meu passe. Isso, foi isso mesmo que aconteceu. Porque o que acontece? Tem momentos nessa carreira de comércio que você... Ou você decola, ou você vai estagnar ali. E é um pouco limitado, assim. Se você não... Depois de gerente, o que você... Não, eu poderia ser supervisora, diretora. Sim. Eu queria muito, depois que eu entrei inclusive iniciei minha faculdade de administração lá no Rio, porque eu queria muito trabalhar com a parte de recursos humanos, porque eu sempre gostei de treinamento, de pessoas, né? Gostei de cuidar de pessoas. Então eu queria investir nisso, né? Só que, amiga, eu passei muitos anos lá, né? Muitos anos no comércio. Então, assim, aquilo ali começou a me cansar. Eu comecei a ver propostas, igual você falou. A proposta de ir pro Rio foi uma super proposta. Aumentou o meu passe, igual você ir um jogador de futebol e ir pra Europa, né? Pra jogar. Então, assim, aumentou o meu passe, meu salário ficou melhor, eu fiquei mais respeitada no comércio. Mas eu já tava muito cansada.
porque eu me dedicava 300%. Quando eu fui pro Rio, como eu não tinha família lá, não tinha namorado, não tinha marido, não tinha ninguém, então a minha vida era loja. Então eu tinha uma meta de falar assim, cara, eu cheguei aqui pra resolver problema, eu vou resolver. E eu só saía quando eu resolvesse. Então assim, eu me dediquei também demais. Só que aquilo ali tava me cansando, eu tava muito cansada. Quando eu voltei pra Brasília, que me convidaram pra voltar, com uma proposta melhor de grana e tudo, de salário, eu já tava cansada. Quando eu cheguei aqui, eu já falei, cara, eu vou vender meu carro, vou abrir um negócio. Você abriu, isso, eu vou abrir um negócio. Eu já tava, quando eu voltei pra Brasília, eu falei, tinha algumas coisas já no comércio que eu não aguentava mais. Supervisor enchendo o saco, você chega às 6 horas da manhã, sai meia-noite, ninguém valoriza, você é descartável. E até comentei hoje no almoço que eu tava com a minha mãe, com o meu namorado, com a minha irmã. Você é tão descartável no varejo que teve uma vez que uma diretora falou pra mim, olha só, bem assim, essa cara de blazer. Olha só, querida, você é muito cara pra empresa. O que eu pago pra você, eu pago pra 2. Eu falei, ponha 2 pra fazer o que eu faço que não faz. Com toda a certeza do meu coração. Então assim, você é muito descartável. As pessoas te tratam igual lixo. Você tá ali se dedicando, dando o seu sangue. Eu brinco que eu tenho pingos de sangue no shopping. Todo shopping de Brasília tem pingos de sangue da Amanda, porque eu inaugurei várias lojas aqui em Brasília. E as pessoas não valorizam. Então você luta, você patina, né? Uhum. Aí, depois de tudo isso, eu já voltei do Rio assim, com essa... Cara, eu vou juntar um dinheiro, vou abrir um negócio pra mim, porque tô cansada de trabalhar pros outros. Eu me dedico 200% pros outros, pra loja dos outros, por que eu não posso me dedicar pra uma loja que é minha? Né? Porque eu não posso ter sucesso, porque, poxa... Mas nessa época, quando você decidiu abrir sua loja, aí já foi um outro momento... que o que eu queria ressaltar da sua época acho que foi seu primeiro relacionamento. Sim, vamos falar. Que você deu uma sofridinha. Sofridona, né? Você tá sendo modesta. Porque assim, a área que você atua hoje, né, da polícia, como policial, você também lida com mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem abusos. E você vai contar um pouquinho pra gente quando a gente chegar nessa fase. Mas você também sofreu. Sofri abuso. E aí foi o seu... Eu não lembro, acho que foi namoro. Foi o seguinte... Você era bem nova, né, amiga? Eu tinha 19 anos. Eu era bem nova. O que aconteceu? Ele era um namorado. Foi namorado mesmo. Nós nos relacionamos por 3 anos. Ele é um rapaz que... E durante o namoro... Tranquilo? Não, tranquilo, assim, mais ou menos. Ele era ciumento, possessivo, doido. Ele era aquele cara que fazia tudo por mim. Só que eu vejo, assim, que ele era uma pessoa que não sabia me amar. Eu até falo isso, até hoje, quando a gente comenta sobre ele, que ele me amava demais, mas ele não sabia administrar esse amor que ele sentia. E isso transcendia, né? Tipo, passava dele, né? Então, assim, ele passava do limite, né? De qualquer coisa. Pra ele, ele já foi da Asa Norte pro Gama de bicicleta, que ele brigou com a mãe dele pegou a carteira dele, pegou a chave do carro e falou assim, você não vai sair, você não vai ver a Amanda, porque sabia que o castigo pra ele era não ver a Amanda. Ele, não vou não? Peraí, pegou a bike e foi pro Gama de bike, chegou lá pingando, mas porque queria me ver. Então ele tinha esses excessos, né, ele tinha esses abusos, ele tinha essas loucuras que ele fazia. Até aí tá tudo bem, tá tudo certo. E na época, a gente jovem, porque eu já tive uns doidos também, a gente acha, nossa, ele me ama. A gente fica deslumbrado, né, com esse tipo de amor. Ele cuida de mim. Esse tipo de amor louco. Nossa, que amor, ele é maravilhoso. Não é bem assim, né? Eu não enxergava esse relacionamento tóxico, né? Esse exagero, né? Na época. Enfim, aí... minha mãe, como você sabe, como eu já contei aqui pra vocês, ficou grávida e desempregada. Eu tinha um amigo que estava morando nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Boston. E ele estava ganhando muito dinheiro lá e não sei o quê. Ele ligou. Eu tinha uma amiga que eu trabalhava, que namorava com ele, que trabalhava comigo, que estava se preparando para ir morar com ele lá em Boston. Aí ela conversando comigo, ela, Amanda, por que você não vai para os Estados Unidos, cara? Você vai se dar muito bem lá, não sei o que, papai. Porque o tanto que você trabalhava aqui. Se você trabalhasse lá, você tava rica, né? Milionária. Só que naquela época, o visto era muito difícil, né? E tudo muito caro. Enfim, esse meu namorado, ele tinha dupla nacionalidade.
Aí ele vendo lá o meu desejo de ir para os Estados Unidos, ele falou assim, eu posso ir para os Estados Unidos. Amor. Oi. Oi. Aí eu enxerguei aquela possibilidade, aquela oportunidade, né? De, não que eu tenha usado ele, nada disso não, mas é porque ele me ofereceu, ele não. Mas vocês já estavam juntos? Nós éramos namorados, né? Aí ele fez a seguinte proposta, mas você precisa casar comigo. Eu, que medo, né? Eu não queria casar, né? Não era o meu intuito naquele momento. Eu precisava resolver a minha vida em relação à minha família, precisava trabalhar. E nessa época eu ainda estava na Taco. Aí eu falei, cara, vai ser muito bom pra mim, né? Eu já namoro com ele mesmo, casar vai ser só um papel. Eu achei que era só isso. Só que não foi. E, infelizmente, no dia do casamento, ele me deu a maior surra que eu nunca levei nem dos meus pais, né? Nem da minha mãe, nem do meu pai. Ele era uma pessoa muito boa, sabe? Mas ele tinha os traumas dele, os demônios dele, as coisas dele, entendeu? Não que isso justifique, né? Aí ele, como é que eu falo? Ele transpôs tudo isso pra mim, né? Então, qualquer coisa que chegasse perto de mim, que fizesse com que ele tivesse... se sentisse ameaçado de me perder, ele surtava. Ele não bebia. Quando ele tomou o vinho lá no dia do casamento, que a gente foi lá pra Jataí, que era a cidade da família dele, e lá casava-se em 18 dias. E a gente precisava de tempo, porque a gente precisava resolver as coisas de documentação para poder ir embora para os Estados Unidos. Aí eu tirei férias e fui lá casar. Entendeu? Lá em Jataí com a família dele. E lá, aí minha família foi, não sei o que, acabou comemorando, né, o casamento, que não era um casamento, na verdade. Foi um acordo. Foi um acordo, né? Pra um ajudar o outro, né? Porque ele também queria ir pra lá e não sei o que, ele já tava pensando em ir pra Espanha, só que começou a namorar comigo, ele tinha dupla nacionalidade espanhola, e a Espanha tinha um acordo com os Estados Unidos que tinha esse tratado que ele podia entrar e sair dos Estados Unidos com a família, né? No caso, eu como esposa poderia ir com ele. Aí foi isso. Aí lá no dia do casamento, ele me deu uma surra. Uma surra que o primo dele não conseguiu segurar ele. Porque ele se sentiu inseguro. Se você me perguntar por que da briga, eu não vou conseguir lembrar. Porque assim, eu fiquei tão mal, que eu não sei por que começou a briga. Eu não sei por que começou a discussão. Eu lembro depois de você ter que esconder até dos seus familiares. De todo mundo. Eu fiquei muito machucada nesse dia. A minha mãe foi embora mais cedo porque a Duda era muito pequena e o pai dele ia voltar para Brasília no mesmo dia. Aí minha mãe foi embora com o pai dele, com a minha família, e eu fiquei na casa que a gente ficou, que era da tia dele, que morava lá em Jataí. E eu tava toda machucada. E eu não queria... Mas alguém da família dele viu? Foi só o primo dele que tentou me ajudar. Entendeu? E foi uma surra. Ele me jogou no chão, me puxou pelos cabelos, me bateu no rosto, na cara. Eu tava toda machucada no corpo inteiro. Meu Deus. E eu tive que ficar calada, ficar quieta. Eu não sabia o que eu fazia, na verdade. Porque assim, tem muita gente... O que acontece com muitas mulheres. Né? Isso. Às vezes as pessoas julgam demais as mulheres que passam por uma situação como essa e esquecem que você às vezes não sabe o que fazer. Você sente vergonha. Era um misto de vergonha. Eu assinei um papel. Eu casei com esse doido. Entendeu? Eu falei, cara, eu vou chegar em Brasília. Eu falei pra ele, eu vou chegar em Brasília e vou anular esse negócio. Porque eu tive que dormir do lado dele e fingir demência no outro dia pra família dele. Eu falei, a gente vai embora amanhã, cedo de manhã. Aí parece que ele fazia coisa e depois apagava tudo. Ele, pelo amor de Deus, eu amo você. E não sei, como que você me olha, como é que eu tô? Não tem uma parte do meu corpo que não tá machucada. Eu só não tava com o rosto machucado. Mas não tinha uma parte do meu corpo que não doía, que não tava machucada. E o que doía mais era o meu emocional, o meu psicológico. Eu pensava assim, meu Deus, o que eu fiz? Ele era um cara que eu nunca imaginei que alguém pudesse me amar tanto, fazer tudo por mim, porque ele fazia tudo. Se eu falasse assim, eu quero água roxa, ele ia lá arrumar um jeito de arrumar água roxa pra mim. Então ele era um cara assim, totalmente dado assim pra mim. Ele fazia tudo por mim, tudo. Ele voltou da Espanha, teve uma época que ele foi pra Espanha e não sei o quê, e voltou da Espanha por causa de mim. Então, e aí, você acha que tudo isso que você passou
Porque você teve outros relacionamentos que você não teve agressões físicas, mas psicológicas, né? Foram situações tóxicas. Situações que eu passei depois, assim, em alguns momentos, em outros relacionamentos, com o mesmo perfil. Não com agressão física, mas com o mesmo perfil de agressividade de outras maneiras, entendeu? E homens inseguros, né? Porque no final das contas a gente começa a pensar que porque quando acontece, eu nunca fui agredida fisicamente, mas já com palavras, psicologicamente. Quando acontece, você imagina, o problema é comigo, eu tô errando. E ainda mais quando a coisa é reiterada, né? Tipo, há mais de um. E esse perfil dessas pessoas que conseguem fazer isso com a gente é sempre de fazer que você acredite mesmo que o erro tá em você que é louca, ou é você que tá errado, é você que trai, enfim, seja lá qual for a insegurança da cabeça dele no momento, né? E pra você tomar uma atitude, até pra você se conscientizar daquele momento, não, isso aqui não é pra mim, eu tô me colocando numa situação que eu não mereço. Isso demora anos. Isso demora. E as mulheres, elas ficam, às vezes, vinculadas a esse tipo de relacionamento, ou porque é dependente emocionalmente ou financeiramente, né? Que hoje em dia eu acho que é até um pouco mais difícil. Mas acontece muito ainda. Mas acontece. Tem gente que não quer dividir bem. Mesmo mulheres com uma classe bem superior do que a gente tinha, né? Quando conviveu com tudo isso. Elas não querem perder o padrão de vida, não querem diminuir. E continuam alimentando esse tipo de relacionamento. Você lida... primeiro a gente tem que voltar lá na sua trajetória, como você chegou na polícia. Mas assim, hoje você, como mulher e como policial, você olha para aquela Amanda lá. O que você falaria? Que eu até acredito que seja o que você deve dar de conselho para suas irmãs, né? Que você é apaixonada por elas. Sim. Olha, eu olho pra Amanda hoje e Amanda de antes, né? E eu não consigo enxergar essa menina aqui, entendeu? Na verdade, eu sou um misto delas, né? Claro. Da menina e da mulher, que eu me tornei hoje por conta de tudo isso que eu tive que passar, entendeu? É um misto de Amandas. Mas é muito doloroso ver o que eu passei lá atrás e é o que você falou, eu sempre falei, bati na tecla e bato até hoje com as minhas irmãs pra não deixar chegar no ponto que eu deixei, entendeu? Porque eu permito, até hoje, tá? Eu não vou falar muito longe, não. Tem algumas coisas com algumas pessoas que eu ainda permito as pessoas chegarem... A minha irmã fala, às vezes você deixa a pessoa chegar ao limite. Por que você precisa chegar ao limite da sua paciência ou do seu... Você não precisa fazer isso. E eu sempre dou oportunidades, não sei o quê, e eu acho que não precisa ser assim, porque aí você chega no extremo. Acontece muito com as mulheres que eu já atendi em ocorrência, entendeu? Hoje eu sou da seção de crimes contra a vida, mas antes eu era da seção de crimes contra o patrimônio. E na seção de crimes contra o patrimônio, nós vamos muito em situações de Maria da Penha. O que é? O cara quebra a casa inteira, quebra a cara da mulher, bebe, se droga e vai lá e chega, e a gente vai nessa ocorrência de dano. Muitas das vezes eu chegava nas ocorrências e a mulher estava toda arrebentada, machucada, ferida. E assim, mais ferida psicologicamente do que fora. Porque eu olhava assim, isso não tá doendo, vai no hospital. Não, tá tudo bem, eu só queria ter paz, eu só quero ter paz. Ele tá preso, ele vai continuar, ele vai me matar, ele vai voltar. Então assim, a maior preocupação. Isso, a maior preocupação dela era isso. Outra, eu cheguei uma vez numa ocorrência que a filha dela, de 14 anos, que não era do marido, que a espancou, que quebrou a casa dela toda, tava lá, ela não tava em choque. A menina não queria falar com ninguém, a menina tava chorando, entendeu? Tive que levá-la lá pra fora, porque assim, nós da polícia, eu sou da área de perícia, né? A gente não faz só o trabalho pericial, a gente faz um trabalho social. Eu ia te perguntar isso, tem esse apoio? Olha, dentro da polícia tem essa parte que cuida dessas mulheres com esse tipo de abuso. Mas no nosso caso, a gente vai lá somente para fazer a perícia, para constatar o dano, né? Para ver o que foi, né, quebrado, machucado, enfim. E até para qualificar o cidadão, né? Não posso falar muito mais que isso, né? O cidadão, sim, o homem de bem. Ser de luz. Isso, ser de luz. Então, assim, para qualificar o que ele fez, né?
vamos dizer em brancas palavras, para deixar ele mais ferrado, né? Desculpa a palavra. Não sei nem se pode. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, a gente vai para isso, para qualificar o crime que ele cometeu, de injúria, de dano, de Maria da Penha, e é isso que a gente vai lá fazer. E para constatar que, de fato, foi ele que fez, né? Que a gente trabalha com autoria e materialidade. Enfim, e eu vejo muito. Até hoje tem vítimas também de feminicídio, né? Que a gente vai, hoje que eu tô na sessão de crimes contra a vida, acontece muito de... E eu acho que, às vezes, o agressor, se é, sei lá, assim que chama, ele constrói uma relação tão abusiva que ele não mata, mas ele acaba fazendo com que a mulher se mate. A gente vai também, não é divulgado, mas a gente vai em suicídio. E vou te dizer, a maior parte, em Brasília às vezes tem 3 suicídios por dia. E de mulheres, de homens também, né? Mas mulheres que, é isso aí, que não aguentam a pressão, que passam dentro de casa, ou que o namorado a destrói como mulher, como pessoa. Ah, você não vale nada, você não é nada sem mim, você não vai encontrar outro igual a mim. Se você se separar de mim, ninguém vai te querer, você tá gorda, você tá feia. Isso aí você em algum momento já escutou. Sim. Entendeu? Ah, onde que você vai com esse cabelo? Ah, você tá parecendo a Mortícia. Entendeu? Sempre encontra onde é que você vai com esse vestido? Entendeu? Quer dizer, faz com que você enxergue defeitos em você, né? Porque às vezes a gente tá ali se sentindo linda, e foi uma frase que eu já ouvi várias vezes e que acabava com o meu psicológico. Você vai assim? Como assim? Onde é que você vai desse jeito? Você acha que... você faz... eu, por exemplo, sou uma pessoa que, igual eu te falei, não sou nerd, né? Sou esforçada, estudiosa. E a pessoa falava pra mim assim, pra que você quer mais um curso? Por que você tá fazendo isso pra se mostrar? Oi? Era a pessoa que tinha que estar do meu lado, né? Sim. Tipo assim, que tinha que estar me apoiando, né? E tem muitos relacionamentos assim. Eu tenho amigas policiais que hoje a gente também vê essa dificuldade, né, da gente. Quando a mulher é poderosa, infelizmente... A sociedade nos enxerga assim, pode ser que até a gente não se veja dessa maneira, mas a sociedade e os homens também nos enxergam, ela é poderosa. Quando a mulher é poderosa, assusta. E o cara, para poder se sobressair, ele precisa diminuir essa mulher poderosa, entendeu? Que ele enxerga, mas a necessidade dele de nos diminuir é a insignificância dele próprio, porque ele não se garante. Exatamente. Ele não se acha foda. E ele não pode te achar foda. Porque ele sabe que você é mais estudiosa do que ele, que você é mais esforçada do que ele. E o medo de outro homem te achar tão poderosa e te valorizar mais do que ele, né? Porque isso, com certeza. Tem isso eu também. acho que a insegurança maior é essa. De outro, geralmente o que o homem admira em você é o que ele tem medo de que o outro admire também. Isso. Eu já ouvi muito de você não vai cantar, eu não quero mulher minha em cima de palco. E mulher, gente, ela tem que estar onde ela quiser. Eu já escutei assim, eu falei, eu vou fazer tal coisa. Não, você não vai fazer. Eu falei, por que não? Porque isso não é coisa de mulher. Eu falei, me diga uma coisa que não é coisa de mulher, que eu não possa fazer. Me diga uma coisa que um homem faz que eu não posso fazer. Que eu falo relacionado a qualquer coisa. Sim. Sabe? Então assim, o que um homem faz que eu não posso fazer? Por que? Porque você é mulher. É um machista. Machismo. Você não vai fazer isso porque você é mulher. Mas tem mulheres assim também. Né? Porque que até na nossa conversa eu ouvi e eu já passei também por situações de que outras mulheres tentam depreciar, tentam te desanimar, te falar. Acontece demais. E vamos voltar lá de quando você montou a loja, aí logo em seguida você começou a estudar, como é que foi? Não, foi o seguinte, comecei a loja... E logo depois eu casei, né? E meu ex-marido era policial militar. E eu sempre falava assim, a gente vai abrir a loja, só que eu quero estudar. Porque eu não aguento mais comércio, eu já estava saturada. Ele foi uma pedra fundamental na minha vida. Eu falo pra ele, eu falo dele com muito carinho, ele é um amigo querido.
Porque eu acho que sem ele eu não teria conseguido vencer todos os leões que eu venci para poder passar nesse concurso. Ele tem uma assinatura na minha posse, sabe? Eu falo com ele com muito carinho. Eu sempre agradeço a ele por tudo que ele me proporcionou de apoio, de força. E foi uma época que você conseguiu só estudar, porque eu lembro que você falava, não, eu tenho horário. Não, era bem... Você sempre foi disciplinada, né? Sim. Mas, né, deu uma potencializada nos estudos. Só que foi o seguinte, a gente deu um gás na loja durante 2 anos, aí juntamos dinheiro lá, compramos a nossa casa na época e simplesmente a gente vendeu a loja para eu poder estudar, porque não dava para continuar na loja e estudar. Aí eu vendi a loja, peguei um lote na época no negócio e parcelei a loja em 15 meses, que foi o meu salário para eu poder ficar estudando. E graças a Deus, exatamente nesse período que você graças conseguiu. a Deus deu certo. Mas porque eu enfrentei o meu estudo como trabalho. Eu acordava todos os dias às 6 da manhã. Horário comercial. Horário comercial. Tomava banho como se fosse trabalhar, tá? Tomava banho, tomava café. Aí uma dica para as concurseiras, isso, né? Exatamente. Então, assim, eu acordava às 6 da manhã, tomava banho, tomava café, 7 horas iniciava o meu trabalho, que era o meu estudo. Então, assim, eu me dedicava todos os dias até as 8 da noite. Tinha um intervalo aí de meio-dia às 2 da tarde, que eu usava pra almoçar, descansar, dar uma soneca, né? Tipo, assistir um capítulo de... Na época eu gostava de... Não, de Revenge. Aquela maravilhosa daquela menina lá. Eu gostava pra sair um pouco do foco, assim. Eu pra dar uma desopilada. Aí eu assisti um seriado, um capítulo, e voltava pra estudar de 2 às 8 todos os dias. Todos os dias. Eu só... Um dia na semana que eu não... E, na verdade, não era na semana. Era só as quartas-feiras que eu ia pra igreja de manhã. Que eu tinha minha parte com Deus também. De me dedicar ao que eu fazia com Deus. E na parte da tarde, pegava firme. E aos domingos, eu estudava também até 5 da tarde, que eu ia pra igreja no domingo, à noite. Então, mas o resto todos os dias. Me dedicando 200%. E graças a Deus, nesse período deu certo. Menos de 1 ano. Eu estudei só pra Polícia Federal na época, né? Eu não estudei de fato pra isso. Mas você escolheu ser policial? Ele me inspirou um pouco, né? Na época, ele me deu força pra isso. Você consegue, cara, vai, não sei o quê. E aqui, eu queria muito ser mãe, né? Ainda quero, na verdade, ainda quero, né? E o fato de trabalhar um dia e folgar 3, que era o que ele trabalhava, me deixou deslumbrada. Eu falei, quero cuidar dos meus filhos, vai ser tudo pra mim. Eu vou ser policial e vou trabalhar no plantão, porque é o meu perfil, né? Porque eu sempre fui acelerada no 12, no 320. Então eu falei, cara, é isso, é esse o concurso. Porque antes eu falava, vou fazer tribunal, MPU, TJ. Só que ele falou assim, não, Amanda, faz polícia, tem a ver com você vai se dar bem na polícia. E me deu força. E lá fui eu. Só que eu falei, eu quero Polícia Federal. Porque a pessoa não tem humildade, né? Já almeja. Eu quero Polícia Federal. E foi o único concurso que eu estudei de fato. E na época, como eu me dediquei muito, me dei bem na Polícia Federal. Só que eu inventei de fazer um negócio que eu não sei fazer, que é raciocínio lógico. Acabei errando algumas questões e 3 questões me tirou do páreo. E eu acabei não passando na Polícia Federal. Enfim, Deus tem os seus propósitos. Acabou que eu não passei. Logo depois eu fiz o de Polícia Penal aqui do DF. Eu passei, mas não fui classificada. Aquele que você passa bem longe, assim. Tipo assim, só pode ser que você passou, continua na lida. É um incentivo. É um incentivo. Aquele que você passa ali, não é classificada, lá na beirada. Aí eu fiz esse, que eu passei. E eu posso confessar, é muito obra de Deus na minha vida, entendeu? Sem ele eu não ia conseguir, porque eu olhei pra prova e falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é pra NASA. Não, isso aqui é NASA. Você achou que eu não ia conseguir? Não, eu falei, eu não tenho condições de passar nessa prova. Porque a PF... Você falou que foi a mais difícil. A da PF tava mais fácil do que a prova que eu fiz. Nossa. Tava mais, assim, relativamente, pelas questões, Eu olhei pra prova e falei, meu Deus, isso aqui é só um milagre. Eu falo com Deus, eu não tenho vergonha de falar. Né? E foi um milagre de Deus.
Eu sou grata demais ao meu ex-marido, que foi um parceirão que me aguentou lá chorando, porque às vezes eu não conseguia escutar entender uma matéria, que eu ficava lá, que ele chegava às vezes do plantão dele, batia lá eu tinha um quarto de estudos, assim, um quarto de estudos não, né? Essa beleza que tem hoje, não. Eu estudava em cima de uma tábua de passar, porque eu não tinha mesa pra estudar. A mesa era só fez o seu quarto de estudos? Eu fiz o meu quarto de estudos, era uma tábua de passar que eu estudava. Enfim, aí ele batia lá na porta, Amanda, cara, meu horário é até às 8. Se eu estivesse trabalhando, você não ia ter que me esperar? Eu não vou abrir a porta. Só abre essa porta se você estiver passando mal. Eu falava pra ele, desligava o celular. Como uma boa virginiana, eu acredito. Desligava o celular, rede social eu não tinha nessa época, eu desativei tudo. WhatsApp jamais, eu tinha telefone de casa, deixava o telefone de casa que eu falava pra minha família. Se quiser falar comigo, mas só se estiver morrendo. Só me liga se estiver morrendo. É isso aí. O povo só é verdade, só me liga se estiver morrendo. Porque o meu estudo, eu só tinha aquilo. Você priorizou. Porque tudo que eu tinha eu vendi, que era a minha loja. Todo o dinheiro que eu tinha, eu coloquei naquele projeto. E ainda teve, depois da aprovação, né, o grande dia. E você ainda passou pela TAF? Menina, TAF, né? Meu Deus do céu, gente, são 7 fases, né? E cada fase do concurso é uma luta, é um leão. Mas não é um leãozinho, não, é um leãozão, sabe? É um leãozão que você tem que matar. Eu tenho um primo que ele passou agora na PM. Agora eu falo, mas já tem acho que um ano, nem sei. E aí ele falou que ele falou, o de menos é a prova escrita. Porque assim, você, por exemplo, que você fica pensando, né? Cara, eu passei na prova escrita, que é difícil, né? Já não é fácil. Aí, acha que acabou? Não, vem a redação. A redação, eles são criteriosíssimos com a redação. Tá, redação, passou na redação, mais uma fase. Passando da redação, tem vida pregressa, tem o TAF, tem toxicológico até do TAF quando você sai, que é uma fase também, porque se você usou qualquer coisa depois do TAF, você pode ser eliminado. Aí tem os exames médicos, aí tem uma série. Nossa, eu lembro de você que foi pro Goiás fazer. Fui, porque na época meu plano de saúde foi luta, minha filha. Eu quero saber o que não foi luta nessa minha vida. Eu quero saber quando que eu vou descarregar esse caminhão. A gente vai ser exaltada em breve, em Paris. Amiga, em Paris. Preciso rir disso tudo. Tá. E quando você chegou, foi nomeada? Ainda demorou um tempo pra você sair. Demorou, não obstante, né? Na época que eu fui pra academia de polícia, depois que eu passei por todas as fases, a academia de polícia é uma fase também, né? Foi uma época muito difícil, porque eu tava sem trabalhar, meu marido na época foi pra Força Nacional, tava longe de mim, a gente tava muito apertado na época, então assim, foi uma época que eu tava com a cabeça muito cheia, e eu entrei na academia de polícia em 65, e eu fiz a última prova, que era uma prova classificatória, saí de 65, fui pra 140 e tanto. Aí eu demorei 3 anos pra ser nomeada. Caramba. Então assim, aí eu tive que arrumar emprego depois, eu não podia falar pra ninguém que eu tinha passado no concurso, porque senão ninguém ia me contratar. E porque foi você a qualquer momento podia sair. Podia sair, então quem ia me contratar? Ninguém, né? E eu fui pra Saga depois, depois do concurso ainda fui trabalhar. Ainda teve problema? Ainda tive problema, tive luta, enfim. Então assim, não foi fácil. Chegou na polícia... Ai, meu Deus. Pensou que a vida tava resolvida? Não tá. É assim. Aí você constrói o castelinho, acha que tá tudo certo, de repente despenca uma parede, despenca um negócio. Você passou pra papiloscopista. Perito papiloscopista, isso. E logo depois, quando você assumiu, o que você sentiu? Colocou lá a sua... o distintivo. Você disse que é outra Amanda, né? É outra Amanda. Quando eu boto aquele distintivo, aquele colete, é outra Amanda. Ai, eu vou te falar, eu sou suspeita pra dizer que eu sou muito apaixonada por aquilo ali, pelo conjunto da obra, sabe? Hoje, antigamente, nós éramos a polícia mais valorizada do Brasil, assim, em questão salarial, em questão tudo. Mas hoje, pra mim, ela é a melhor polícia do Brasil. Continua sendo, sabe? Porque pela tecnologia, por tudo que a gente, apesar dos pesares que a gente passa às vezes, é uma polícia
que tem muita estrutura pra gente, né? A gente tem muita estrutura, eu tenho amigos em Goiás que passam muitos perrengues. Então, assim, eu tô no céu e eu sempre agradeço, né? A estrutura é muito precária. Então, assim, aqui a gente tá no céu. E, amiga, vamos combinar, né? Depois de tudo que eu já passei na minha vida, indo de van cantar lá em Padre Bernardo, indo pro Rio de Janeiro, largando família, passando perrengue. Então, assim, hoje eu faço às vezes 3 dias de plantão seguindo, eu faço rindo, agradecendo a Deus por isso, porque eu lembro dos dias que eu chorei pra estar ali. O perrengue que eu passei pra estar ali. E a questão dessas ocorrências? Primeiro você falou que ficou 1 ano, não foi? No crime contra patrimônio. Isso, patrimônio. E aí depois você optou por estar... Pra ir pro crimes contra a vida. Por quê? É um pouco mais pesado, é puxado, não é fácil. Às vezes eu chego em casa chorando, eu tenho que confessar. Eu tenho que abrir meu coraçãozinho aqui, porque não é fácil, a gente não é forte o tempo todo. Então, às vezes eu chego em casa chorando porque tem algumas ocorrências que mexem demais com o meu coração ainda. E você também de ver outras mulheres passando por coisas que não só você passou, porque a gente sabe que na minha família teve muitos maridos, né? Muitos casos, né? Muitos casos também por exemplo, a minha avó sofreu violência, a minha mãe. A minha mãe sofreu também. Eu não sabia. Sofreu. Ela foi casada de um curto prazo de tempo. Só que minha mãe é muito doida, né? Minha mãe, ela é um general. Não, né? Ela, tipo assim, o cara Já bateu nela, ela saiu de casa, acabou. Não teve a segunda vez. Resolveu. Entendeu? Então, assim, ela... Que é menos pior, né? Porque a maioria vai protelando e vai acreditando que pode mudar. E, gente, é muito difícil, né? Não é impossível, mas é muito difícil. E você vendo tudo isso, você sente, assim, no dever de falar, não, eu tenho que dar um apoio aqui, eu tenho que ter uma atenção maior, porque você chega na ocorrência, você chega porque eu também não sei qual é o seu dever lá, qual a sua função. Tá, eu vou te contar uma história de uma ocorrência pra você entender o que aconteceu. Tinha uma moça, que foi Maria da Penha, né? Uma ocorrência de Maria da Penha, que foi uma moça de 17 anos que foi agredida pelo namorado. Nossa, e ele fugiu. Ele entrou na casa da menina pelo telhado, fez um terror com a menina e fugiu. Quebrou como é que é o nome? Janela? A janela, o negócio, enfim. Eu não sei como o endemoniado do rapaz conseguiu quebrar. Essa é uma porta dessa de vidro com película. Porque ele devia estar muito enfurecido, porque eu não achei nada que ele pudesse ter quebrado. Ele foi com fúria mesmo, ele quebrou. Com a própria mão ou pé? Ou com raiva, não sei, com um demônio no corpo. Meu Deus. Não sei o que aconteceu. E a menina ficou desesperada, chamou a polícia, chamou mãe. Só que acabou que quando a polícia chegou, ele conseguiu fugir. Ele saiu por onde ele chegou, né? E conseguiu fugir. Subiu pelo telhado e fugiu. Porque a polícia ficou preocupada com a menina que estava lá dentro, né? Que estava desesperada lá dentro, né? Ele conseguiu abrir a primeira porta. Não, ele conseguiu abrir a primeira porta, só que ela se trancou em um dos quartos. Ele não conseguiu abrir ainda bem. O quarto. Quando eu li a ocorrência, porque normalmente a gente primeiro lê a ocorrência, né, antes de ir. Quando eu li a ocorrência, eu tenho uma irmã, né, mais nova, assim. Eu falei, cara, poderia ser minha irmã, né? Mas eu chego com esse sentimento em qualquer situação, tá? Eu compro a briga mesmo da vítima. Eu até brinco, Amanda na rua, bandido na cadeia, porque eu chego com raiva. Eu preciso prender esse cara, entendeu? Aí eu cheguei, olhei aquela situação, falei, meu Deus, essa menina deve ter ficado em pânico pra passar por tudo isso, porque ele arrebentou a porta inteira, jogou a porta no chão, saiu quebrando a casa toda da menina, falando que ia matá-la, que ia fazer isso, que se conseguisse pegar. Eu imagino o pânico dessa garota, 17 anos. Criança. Ela terminou o relacionamento, ele não aceitava o término do relacionamento e foi lá assombrar a menina. Já tinha falado que se ela não ficasse com ele, não ia ficar com mais não ninguém, ficar né? Com ninguém. Eu já escutei isso, inclusive uma frase clássica. Eu escutei isso daquele meu primeiro namorado. E vou te matar. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Imagina a cabeça dessa menina, cara. É uma menina que vai ter problemas pra se relacionar lá na frente. Quando você entrou... Aí eu falei, preciso achar.
consegui achar a digital dele na porta, na película que tava toda quebrada. A porta já tava, o vidro tava todo quebrado, só que ficou a película. O seu trabalho é de identificação. De identificar. Eu entro na cena do crime para saber quem foi o autor do crime. Nós trabalhamos em conjunto com os peritos criminais. O perito papiloscopista vai atrás da autoria, quem foi, e o perito criminal ele vai ver a dinâmica. Ele faz um croquis, como que ele fez, por onde ele entrou, onde ele abriu, onde ele quebrou, onde ele saiu. É isso, é um trabalho em conjunto. Então, eu falei, eu tô com raiva desse filho de uma... E vou ver, eu preciso prender esse cara, né? E consegui, graças a Deus, deu laudo, a gente conseguiu achar e ele foi preso. Mas é aquela situação que você chega e a menina tava lá com a mãe muito desesperada, esse menino vai voltar, vai matar minha filha, e a gente faz aquele... A maior preocupação é essa, de não ter, no caso de não ter conseguido prender, a pessoa, ela não vive mais. Ela fala, não, o cara tá solto, se ele entrou aqui, quebrou com um empurrão a porta, imagina o que ele não pode fazer, né? Num trajeto dela sair de casa em algum momento, enfim... E a polícia faz esse trabalho também, né? De proteção, tem uma casa-abrigo, né? No caso de ameaça, que às vezes, porque assim, a justiça, ela trabalha de acordo com a lei. Se o cara provou que ele tem residência fixa, que ele tem emprego, que ele não fica preso. Infelizmente. Então, assim, acontece às vezes de ficar porque é reincidente, porque descumpriu uma medida protetiva, aí acaba ficando preso. Mas a maior parte sai na audiência de custódia. Aí, às vezes, aconteceu. Uma vez aí, recentemente, foi liberado na audiência de custódia, voltou e matou a mulher. Então, assim, é muito complicado. É um trabalho de enxuga-gelo. Então, assim, a gente não pode fazer muita coisa. Mas, o que dá pra fazer é muda de estado. Às vezes a pessoa, infelizmente, ou é a sua vida, ou é a sua vida. Às vezes a mulher não tem, porque a gente não pode. Rose, o que eu falo é que, assim, a gente não pode nunca menosprezar a capacidade do outro. Porque a gente não pode, a gente não pode fazer isso nem com a gente. Porque às vezes você surta, às vezes a gente dá a minha mãe costuma me dizer que todo mundo tem uns 5 minutos de loucura. Então você não pode menosprezar a atitude do outro. A capacidade e a atitude do outro. Até onde o outro vai, né? Ou por ciúme, ou por medo, ou por desespero. Ou por loucura mesmo. Ou por loucura, tá bêbado, ou tá, sei lá. Então, assim, ou é a sua vida ou é a sua vida. É uma escolha que você vai ter que fazer entre a sua vida e a sua vida. Entendeu? Então... Eu lembro que uma vez você falou que chegou em uma ocorrência e tinha um senhor, né, que estava muito apavorado, acho que foi uma das primeiras conversas que a gente teve quando você assumiu, tomou posse na polícia. Sim. E aí você falou que, amiga, eu tava assim, sem saber o que fazer, porque tinham quebrado, se eu não me engano, a loja dele, acho que você lembra dessa história? Me fale mais, que são muitas ocorrências. Porque no início você tava contra o patrimônio, né? Aí você falou que chegou e tinham quebrado todo o comércio do senhor. E que você ficou com aquele sentimento. Eu podia ter dado um amparo a mais, mas eu imagino que a dinâmica de vocês seja muito... É muito rápido, principalmente na seção de crimes contra o patrimônio. A gente fala que é criminalista, né? Porque é uma lista que a gente não consegue... Que é criminalística, né? Mas é criminalista, porque não acaba a nossa lista. O pessoal do crime contra o patrimônio roda o dia inteiro, o Brasil inteiro. São 5 equipes. E não consegue acabar com o furto, roubo que tem nas cidades, satélites, até aqui pelo plano, nas lojas das Açuas a Norte. Fiz 1 milhão dessas lojas das Açuas a Norte. O pessoal entra, esses drogadinhos aí na madrugada, que entra, arromba. E depois, quando você foi pro... Crimes contra a vida. Contra a vida, você disse que chegou numa ocorrência também, que acho que foi Maria da Penha. E o cara, meio que por saber que você era mulher... Por saber não, né? Por ver, né? Quando você chegou que era uma mulher, tentou te desrespeitar. Foi. Você falou que foi a primeira vez que você... Eu queria surtar mesmo como policial, né? Foi a primeira vez que eu tive vontade mesmo de tirar a minha arma do coldre e dar um tiro no rapaz. Porque me desrespeitou por vários motivos. Primeiro que
a mulher dele tava lá, né? E às vezes, igual eu te falei, a pessoa é solta antes da gente até chegar lá pra poder. Às vezes o agressor tá lá, né? Ah, entendi. Você entendeu? Às vezes o agressor tá lá. Então eu entrei, aí na hora que eu entrei, ele fala bem assim: eu chamo a polícia e chega o divórcio. Eu lembro que você Um absurdo, entendeu? Tipo assim, ele querendo me cantar. não respeitou o momento, não respeitou uma autoridade. Eu falei, cara, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Não é possível, né? Que o cara vai me desrespeitar numa situação como essa. Entendeu? Então, assim, ainda acontece isso. A gente ainda tem que aguentar esse tipo de abuso, né? E acontece demais. Não foi só essa vez, não. Né? Porque uma mulher dessa, né, gente? Ah, meu Deus. Chega na ocorrência, o povo fica doido, né? Mas dentro da polícia, com outras mulheres ou com outros homens, você sofre algum tipo de preconceito? Já me fizeram essa pergunta. Graças a Deus. Eu não sei se os homens lá respeitam as mulheres? Respeitam, graças a Deus. Eu trabalho, 90% dos meus colegas são homens. E graças a Deus, eu não tive nunca problema com nenhum. Entendeu? Nada. De jeito nenhum. Sempre fui respeitada. Porque assim, o que eu penso no sentido de preconceito é de achar que você não vai fazer um trabalho que um homem faz, né? Não tem essa coisa assim de, ela não vai dar conta. Uhum. Alguma coisa nesse sentido, se você já passou. Sim, já passei, mas ele, na verdade, ele teve cuidado. Não foi com preconceito. A gente foi fazer uma ocorrência lá em Sobradinho, numa escola, que foi furto de fios de cobre em cima do colégio. E a gente tinha que subir lá no piso do colégio. Ele falou assim: Amanda, não precisa subir. Eu falei: uai, eu tenho que subir? Ele: não, mas você não precisa, eu subo pra você, tiro suas fotos, vejo tudo lá pra você, se tiver alguma coisa eu te aviso, aí você sobe, mas você não precisa correr esse risco. Entendeu? Foi mais um cuidado, entendeu? Porque acha que a mulher é frágil. Era alto pra caramba. Eu cheguei lá, eu poderia ter falado pra descer aqui, né? Era alto pra caramba. Era difícil também. Sim, você tem uma hora que você sente medo, né? Em algumas coisas, em algumas situações. Mas eu tô aqui pra pagar esse preço, né? Então eu vou pagar direito, entendeu? Pra depois, em algum momento, em outro momento, falar assim: não vou trabalhar com aquela cana ali, não. Ela nem... Cara, teve uma ocorrência que ela nem quis subir no telhado, porque tem... Graças a Deus, os colegas que eu trabalho não são assim, mas tem cara que é FDP, né? Que fala bem de você aqui, não, eu subo lá pra você, e depois, te caneta por trás. Ela não quis não, viu? E eu vou estar lá pra me defender? Às vezes não, entendeu? Eu confio nos canas que eu trabalho, mas tem uns que eu já vi, histórias que me contaram, que são covardes, entendeu? Mas eu nunca passei por isso, graças a Deus. Meus colegas são maravilhosos e eu tenho orgulho de trabalhar com eles. São meus amigos fora da polícia. Porque tem gente assim que não faz amizade, né? Chega lá, trabalha, vai embora, deixa a arma até na polícia mesmo e depois, né? E você tá estudando ainda, porque você almeja outros Tem outros cargos aí pra que vai dar certo, né? Vai. Tô estudando pra isso. Obrigada pela presença. Amor, eu amei a conversa. Lindona. Eu me sinto lisonjeada de fazer parte desse projeto lindo. Depois a gente, se tiver o 2, eu tenho outras situações para contar. Claro. A gente faz direitinho. Eu vou estar com uma secretária de Assuntos Políticos que você conheceu no lançamento, que é maravilhosa, Cristiane, que vai falar sobre violência doméstica. Tem uma diferença lá que ela falou pra mim da denúncia do 180 e do 190, que ela vai explicar aqui agora. Agora não, né? No próximo episódio. E aí seria muito bom se você visse e tivesse esse bate-papo com a gente. Me convida que eu venho. Pra você vai ser uma honra. Com as assim, ela, acho que até no lançamento ela contou algumas situações, você viu, né? Que devem ser situações também que pra você é um pouco... Faz parte dos plantões, né, amiga? Faz parte dos Triste, plantões. mas faz parte, né? E depois também vou contar o final da história lá do primeiro namorado, né? Que acho que é interessante as meninas ficarem sabendo como que foi o desfecho. O que aconteceu com o ser de luz. O ser de luz, né? Não, mas coitado, depois ele, né... Viveu a vida dele, eu tô aqui com a minha. E agora uma mulher armada, gente. Será que alguém tem coragem? Meu Deus, você não... Acho que não, né?
Obrigada, amiga. Amor, um beijo. E pra quem tá aí, comente, compartilhe, curta. Comente aí se vocês querem parte 2. Amanda Manhãs, nossa convidada. E tem muito mais pra ela contar pra gente, viu? Tem coisa. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio.